o link de acesso para a aula da semana passada. Oi, Stephanie. Boa noite. Marilene, todo mundo. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Ainda não consegui fazer essas mudanças, porque semana trabalhosa, em recuperação, teve que ficar boa parte do tempo deitado. Mas estou bem, estou muito bem. Estou me sentindo muito bem mesmo. Tá? Obrigado. Olha, é amanhã, né, Leandro? Vamos ver. Bom, meninos, vocês já viram que eu deixei material no Google Classroom hoje, né? Deixei hoje por volta de meio-dia. E eu vou permear, porque essa aula já é uma aula que a gente entra nas ações típicas do contribuinte contra a fazenda. A ação natória é a primeira ação judicial, mas eu tenho que dar muitas outras explicações para a gente chegar nessa ação anulatória. Eu tenho que explicar um pouco do conteúdo que foi privado de vocês pela diminuição da carga horária. Como eu já adiantei um pouco a matéria, mesmo não tendo dado aula semana passada, a gente vai ver, relembrar rapidamente lançamento, suspensão e pressão e decadência. Não deve dar tempo de eu entrar na ação anulatória hoje, mas precisamos ter esse conhecimento para entender. Para entender a questão problema. Não necessariamente que a situação caia nas outras questões problema. Mas lançamento e suspensão do crédito, eu vou falar do depósito montante integral, é muito importante para a ação anulatória. Tá? Já engatilha aí para mim os artigos 151 do CTN, 139, 151 e o artigo 38 da Lei 6.830/80. Tá bom? Você não repara que eu não tenho feito chamada, mas se vocês não sabem, fica marcado no computador quem assistiu a aula, tá? Depois eu pego daqui. Não tem problema nenhum. Então, todo mundo que assistiu, abriu e assistiu a aula, está marcado. O computador depois me dá um relatório. Tá bom? É bom que a gente ganha tempo. Imagina fazer chamada de 100 e tantos alunos. A turma é muito grande. Vocês têm ido às atividades lá na faculdade? Sim, professor. A gente está tendo NPJ. Peraí, tá picotando aí. Tá picotando, tá dando um ruído muito forte. Pelo menos no meu. Oi, Lívia. É o ventilador, peraí. E aí, professor, boa noite. Oi. Melhorou? Melhorou. Mas acho que era outro microfone aberto contigo. Eu acho que era o masculino. Nós estamos indo ao NPJ, né? Ah, legal. E também, sexta-feira passada, houve um aulão de TCC com a professora Flammer e né? o professor Plaza. Ótimo. Eles deram algumas dicas lá, passaram algumas diretrizes para a gente. Olha só, presta atenção por falar nisso, que eu estou dando muita dica. Vocês vão fazer exame de ordem na segunda fase. Independente de não fazerem direito tributário, eu estou dando muito macete aqui na aula, entendeu? As ações, em geral, elas são muito semelhantes. Quem vai fazer constitucional, quem vai fazer administrativo no exame de ordem, as ações são muito próximas das ações tributárias. Mas, quando você optar, alguns macetezinhos que a OAB dá para a gente, que ela cobra, ela te direciona para a ação, eu estou repassando para vocês durante as aulas. E nessa ação anulatória, que eu não acho que venha a entrar nela hoje, porque eu tenho que dar essa formação para vocês primeiro, já tem mais macete. Tá? O tema é ação anulatória de ato declarativo da dívida. Aonde eu cheguei nessa ação anulatória, doutores? Vamos imaginar a seguinte situação. Joãozinho teve um crédito tributário lançado contra ele e não tem mais ele como ele discutir administrativamente esse crédito tributário. Quer seja porque ele não questionou dentro do prazo, quer seja porque ele tenha perdido na esfera administrativa. A via adequada para questionar esse crédito tributário lançado é a via judicial. E, normalmente, a ação utilizada... Vejam, a ação utilizada para anular esse lançamento
é a ação anulatória. Mas, olha só que interessante, também cabe mandado de segurança dependendo, considerando que foi um ato de uma autoridade coatora, que é o Estado, e dependendo desse ato, pode caber o mandado de segurança. Aí como é que eu vou saber? Olha os macetes já vindo aí, né? Qual é a forma mais rápida judicialmente? Aí você já sabe que é mandado de segurança. Ou, na própria prova da OAB está escrito lá, passados 5 meses, o contribuinte te procura. O que ele está dizendo? Já tem mais de 150 dias, não cabe mais mandado de segurança. Ou seja, é a ação anulatória. Ou ele pretende produzir provas de pronto, mandado de segurança. Ele pretende uma via mais longa, ação anulatória. Mas o tema é ação anulatória de ato declarativo da dívida. Eu vou anular um ato administrativo. Foi feito um ato, na verdade, um procedimento administrativo, numa sequência de atos, que é o lançamento. O que eu quero atacar é esse ato. Daí porque a ação adequada, em condições normais, é essa chamada ação anulatória. Mas a gente vai ter que resgatar os conteúdos, como eu disse, porque o período de vocês ficou muito defasado, onde só teve um período tributário, é muito pouco, eu falei que não ia dar. Eu esperava pressionar, mas São Paulo não concordou de mais um período com o tributário 2, mas não concordaram e vocês que acabam perdendo. Então, eu estou encaixando esses conteúdos e no final da aula eu começo a falar sobre a ação anulatória. Eu vou primeiro pegar os conteúdos base para a vida de vocês. Não é que vocês não consigam fazer uma petição, mas é para vocês entenderem o porquê da petição. É lamentável assim, essas situações de corte, né, de mudança de currículo, onde a gente fica com a carga horária muito pequena. Mas vamos lá, a gente vai vencer isso também. E se houver necessidade, que agora acho que já está liberando quase tudo, eu não sei qual a posição, mas aí eu não sei, eu não vou conseguir. Mas se houver necessidade, pelo menos online, eu pego vocês no sábado aqui e a gente emenda isso aí. Aqueles que quiserem, é uma aula gratuita, né? Que o professor vai dar, a gente pega no sábado aí e fica falando algumas coisas, explicando o conteúdo aí para vocês, tá bom? Tudo bem? Quem quer falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Alguns de vocês já ouviram isso, hein? Fala, Marcolino, tá louco para falar? Tô nada, professor, tranquilo. Manso como um ganso, tranquilo, feito grilo. Só esclarecer que vocês devem estar espantados, tá vendo outro Valentim, eu estou de lente de contato. Eu tenho que aproximar da tela para poder enxergar, né? Porque como os meus óculos são multifocais, são para perto e para longe, a lente de contato também. Aí eu falei, mas como é que pode? Assim, a lente do meu lado esquerdo é para perto, a do meu lado direito é para longe. Aí eu perguntei, como é que pode? Aí a médica me explica, né? Quem enxerga não é o olho, quem enxerga é o cérebro. O olho é apenas o meio que o cérebro usa para enxergar. Então, daí porque eu uso uma lente de contato para perto no olho e uma lente de contato para longe no outro olho. E o problema da lente de contato é justamente quando a gente está no computador. Às vezes tem que ficar olhando de pertinho. Mas já muda, né? Vocês sempre me viram de óculos, acho que é a primeira vez que estão me vendo sem óculos, né? Pimentel aproveitando a praia. Quem dera, não sou burguesa não, professor. Trabalho de segunda a sexta. Mas aproveitando, você tem que final de semana, tem que aproveitar seu final de semana e ir à praia, ué. Qual o problema? Eu não estudo, né, para a prova presencial, né? Então era TBT. Eu achei legal, porque eu não posso, que eu estou operado, estou cheio de pontos, vou tirar os pontos, né? Mas eu estou sem tempo para ir, eu estou branco de uma cera também. E eu não posso nem pegar muito sol, né? Porque a tendência da minha fotomelanina é ter câncer de pele. Nem na praia eu posso ir direito. Mas vamos lá. Vamos começar? Eu estava enrolando um pouquinho para a galera entrar, são 7h10 já. Eu vou preparar o material. Vamos lembrar, eu vou voltar a falar. Foi só ameaçar entrar. Eu vou voltar a falar, explicar para vocês o lançamento. Aí é rápido. Depois do lançamento, eu vou falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
Porque tem uma das modalidades que é muito importante a gente saber no caso da ação anulatória, que é a segunda modalidade, que é o depósito montante integral, vou explicar para vocês. E também vou dar uma rápida explicação sobre pressão e decadência. Tudo tendo relação direta com o exercício que nós vamos fazer. E aí a gente, no final dessa aula de hoje, a gente já deve entrar na ação propriamente dita, e a gente acaba na aula da semana que vem. Já tem a data da prova, Alex? É a segunda semana de abril, professor. Segunda semana. Então tem semana que vem ainda. Positivo ou não? Eu estou errado? Estamos aguardando ansiosamente sua prova, professor. Eu quero ver como é que vai fazer para botar 100 pessoas dentro de uma sala de aula, mas tudo bem. Estamos todos aí afinco no tarja preta para controlar a ansiedade para essa sua prova presencial. Só para a minha prova, a dos outros está tudo bem. Vocês estão fera em tudo, só estão com problema tributário. Porra, eu sou... Sabe que nós somos de humana, professor. Negativo, a ansiedade é para todos. Tá. Pensei que fosse o problema só fosse tributário. Não, mas sua disciplina tem um tempero especial, tá? Vale consignar isso aí. Não entendi, Luana. A sua disciplina tem um tempero especial. Vale deixar isso consignado. Deixa eu falar para você, Luana Pimentel. Eu estava na minha primeira graduação na Escola de Educação Física, na UFRJ, na década de 80. E o voleibol estava crescendo, né? Na época tinha a geração de ouro, que ganhou a prata nos Jogos Olímpicos. Foi a primeira medalha do Brasil em voleibol, foi a prata nos Jogos de Los Angeles. Aí eu tinha um colega lá na turma de futebol, na UFRJ. Tem a ver com o que eu vou falar, que eu estou falando agora. Ele fala que o voleibol é isso, o voleibol é aquilo, o voleibol é aquilo. Aí o professor, na aula de futebol, a gente sabe que o voleibol é mais organizado, que é meio bagunçado no meio do futebol. Aí o professor fala de Marcos, vamos ao que dá dinheiro, vamos falar de futebol. Muito bem, doutores. É difícil entrar. Eu, em função de ser servidor público, eu tenho até impedimento, mas a área que mais dá dinheiro é a área tributária, se vocês querem saber. Pode perguntar a qualquer um aí. Quem entrar vai ganhar dinheiro. Entendeu? Agora, eu vou jogar essa... O tempero especial é esse. Depois vocês contarem lá. Tirou onda, professor. Você não pega ação tributária. Uma ação pequena é 50, 70 mil. Uma ação pequena. Você entendeu? De pessoa física. Você vai pegar pauladas e pauladas aí. Você, às vezes, nem consegue cobrar pelo valor da causa. Porque o valor é muito alto. E é uma defesa que você tem que fazer. E você entrando no meio, é igual futebol. É difícil você entrar no meio para ser treinador, para trabalhar. Mas depois que você entra, você começa a ver os caminhos. Mas a opção é de vocês. O tempero especial é esse. Sabe? E eu digo mais. A grande área... vai ser a conjugação de duas disciplinas, o direito penal tributário. Essa vai ser a grande área. Já está sendo, né? O Estado não tem mais aonde cobrar. O Estado não tem como aumentar tributo, melhor dizendo. Ele vai ter que cobrar dos que não estão pagando. E muitos cometem crime contra a ordem tributária. Como eu também tenho um impedimento, professor, esse tempero aí, eu tenho alergia, nesse caso é que o senhor falou. Mas você tem seu impedimento é provisório. A partir do momento que você pegar sua carteira, você larga. Entendeu? Pegar a carteira, tu vai ganhar mais fora do seu impedimento, provavelmente. Vamos lá, galera. Vamos para a aula. Já estamos na aula. O que eu estou passando é vivência. Vamos lá. Crédito tributário. Vamos lembrar o crédito tributário. No período passado, eu lembro que eu expliquei para vocês, eu já dei essa aula esse ano, eu estou repetindo por causa da importância dela. Eu já fiz essa explicação para vocês. E vocês não estão vendo nada, né? Porque é claro que não estão vendo porque eu não adicionei a tela aqui. Vamos lá. Me avisa se aparecer a tela aí, tá bom? Espera aí. Apareceu a tela aí? Apareceu. Vamos lá. Nós já falamos sobre isso, mas vamos lembrar. No período passado, a gente falou obrigação tributária principal e acessória. João compra um carro. Quando ele acaba de comprar o carro na loja, nasceu ali uma obrigação tributária em relação ao IPVA.
que é ele ser proprietário do veículo automotor. Só que o Estado ainda não tomou conhecimento. O João acabou de comprar agora, tem 2 minutos que ele comprou. Ele só vai amanhã ao Detran apresentar o carro dele, agendou para amanhã, vai apresentar o carro dele para emplacar o carro dele, entre aspas. No momento do emplacamento é feito o lançamento. Ele tem que apresentar, ele vai saber, o Estado vai saber o valor do carro, qual a alíquota de IPVA a ser aplicada e por aí vai. O Estado vai fazer o lançamento, isso no caso de uma primeira compra, né? E transformar aquela obrigação tributária, a qual eu não podia cobrar nada, em um crédito tributário. Ou seja, eu vou identificar o contribuinte, identificar a matéria tributável, ver o valor do tributo, a alíquota aplicável e calcular o tributo. E notifico o contribuinte para pagar esse tributo. Veja, eu notifico o contribuinte. No caso do PVA, a notificação é você receber lá, naquele momento do Detran. Você acaba sendo notificado quando você receba, o que não acontece a partir dos anos seguintes, onde você tem o carro e você já vê o lançamento feito na própria internet e você pega no próprio Banco Bradesco. Agora, imposto de renda, por exemplo. Joãozinho recebeu uma notificação, uma cartinha, uma R da Receita Federal, e Joãozinho, a partir da notificação, nós temos um crédito tributário. Veja, o que aconteceu? Essa notificação, em relação ao Joãozinho, é justamente referente a alguma obrigação tributária que, através do lançamento, a Receita Federal transformou em crédito. E a última fase do lançamento tributário, a gente já falou sobre isso, é a notificação. É justamente nessa fase onde o contribuinte não satisfeito com o lançamento, ele pode se defender administrativamente. A gente já falou das defesas administrativas, né? Que a gente já falou da impugnação, que é a primeira defesa. 30 dias, a gente tem um prazo de 30 dias da notificação desse lançamento para se defender administrativamente, e temos os recursos administrativos para segunda instância especial, se for o caso. Mas já passamos disso. O nosso problema já é outro agora. O nosso problema é que não cabe, nós vamos para a via judicial. Quer seja porque não me interessa recorrer administrativamente, é uma situação que o advogado fala com o poder, isso aqui só vai resolver na justiça. Não adianta ir para a esfera administrativa, não perde tempo. Ou eu fui para a via administrativa, perdi, e agora a minha única opção é a via judicial. É a grande vantagem, outra grande vantagem da atuação na área tributária é que vocês poderão atuar na esfera administrativa e também na via judicial. Vocês podem tanto ganhar na via administrativa, que a nível federal é menos oneroso para o contribuinte, mas vocês que ainda não são formados, que não têm a carteira, já podem atuar. E não houve êxito. É relativamente comum você optar pela via judicial. Muito bem. Então, falamos do lançamento. Aí, considerando que eu já tenho um crédito tributário, eu tenho as modalidades. Estão vendo aí, doutores? Vocês estão acompanhando aí? Está aparecendo na tela? Sim, professor. Está aparecendo sim, professor. Estamos acompanhando. Tá. Então, havendo um lançamento, pressupõe-se que eu tenho crédito tributário. Eu tenho situações onde o Estado ele não pode dar continuidade à cobrança desse crédito tributário, porque a exigibilidade do crédito está suspensa. A gente chama isso, o tema esse é suspensão do crédito tributário. Quem pode ler o artigo 151 do CTN para mim, por favor? Pode ler? 151, por favor. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. Moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos.
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Texto do parcelamento. Muito bem. Parágrafo único. Tá bom, obrigado. Obrigado, dona Mara. São 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade, ou seja, o Estado tem um crédito tributário e não pode cobrar o crédito tributário. Quais seriam essas hipóteses? Como eu gravo, professor? Bom, é claro, depois que eu fizer a explicação 1 a 1, vai ficar mais fácil, mas o macete para gravar é moderé cocopá. No começo é meio confuso, né? Mas você gravar o PIA, gravar o Solcidiva Plu, gravar o LIMP, por que não gravar o moderé cocopá? Moratória. A moratória e o parcelamento, eles se confundem um pouquinho, porque na moratória existe um parcelamento. Mas a moratória é em função de situações, desastres naturais ou situações econômicas atípicas. Você vê um grupo de empresas ou um certo segmento de empresas em dificuldade. Exemplo, Petrópolis, o que aconteceu em Petrópolis? O Estado quer receber, não quer abrir mão. Ele alonga o prazo do vencimento do tributo, ou seja, o tributo está dentro do prazo de pagamento, e ainda diz, olha, você vai me pagar em tantas vezes. Foi o que mais ou menos foi feito aí na Covid. Isso seria uma situação de moratória, ela depende de lei específica, e há de haver, para essa lei concessiva de moratória, causas como fatores da natureza, como essa chuvarada que deu em Petrópolis, ou conjunturas econômicas atípicas. Vamos supor que essa guerra, Deus me livre, se Deus quiser, vai acabar o mais rápido possível, mas se apertar, se tivesse problema econômico, que já está tendo, mas mais grave ainda no mundo inteiro. E lá no final, o parcelamento, eu parcelo o tributo devido, eu reconheço a dívida. Olha, parcela para mim em 60 vezes. Eu estou pagando lá todo mês R$200 de parcelamento. Eu parcelei minha dívida tributária em 60 vezes. O Estado pode querer me cobrar na justiça essa dívida parcelada? Não. Por quê? O tributo está parcelado e está em dia. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário. É uma questão lógica. Se está parcelado, está em dia, por que eu vou cobrar na justiça? Seguindo lá de cima, o depósito do seu montante integral. Nesse eu vou me ater mais um pouco. Vamos lá. Preste atenção no professor. Imagine a seguinte situação. Joãozinho deve R$25 mil de imposto de renda. Foi lançado um imposto de renda contra ele e deve R$25 mil. Ele tem o dinheiro. Ele tem dinheiro, o Joãozinho tem a condição financeira boa. Se ele opta pelo depósito do montante integral, veja, se ele tem o dinheiro, ele podia optar por pagar. Mas não, ele optou pelo depósito do montante integral. Por que será, doutores? Por que ele optou pelo depósito ao invés de, sabendo que ele tem dinheiro, ao invés de pagar? Ele vai questionar, né? Ele não, isso aí, filho. Ele não está concordando com aquele valor, ele quer questionar. Então, esse depósito, em geral, vem acompanhado, quer seja de uma discussão administrativa, ou quer seja de uma ação judicial. O depósito, se ele opta pelo depósito do montante integral, ele opta por discutir o crédito. Esse depósito não vem isolado. Inclusive, quando você for fazer o depósito, tem que constar na guia lá. Hoje não, né? Mas na via judicial você vai botar lá. É para discutir exigibilidade. Porque ele pode confundir com pagamento. Tem 25 mil. Muito bem. Agora, olha que interessante. Imagina a seguinte situação, doutores. A Receita Federal quer cobrar 25 mil de Joãozinho. Joãozinho acha que só deve R$20 mil.
Qual é o valor que ele deve depositar e como? 25 mil ou 20? Fundamente sua resposta. Acho que uns 20, né? O valor que ele reconhece como dívida. Alguém mais? Acho que é o valor integral da dívida. Fundamente sua resposta. Vamos, Márcio. Qualquer coisa, vai. Não tenho a menor ideia. Bom, acho que é para garantir o juízo, né? Ele bem. depositando o valor integral ali não tem problema nenhum. Perfeito, Aí Márcio. pode Dá uma suspender. olhada, então. E ele pode dar uma garantia nesse valor? Ao invés de depositar o dinheiro? Ele pode oferecer alguma coisa em garantia? Como garantia? Vamos lá. Carta de fiança, eu acho que não pode? Carta de fiança, e tem outras aí. Pois é. Eu gosto do tributário, né, Pimentel? O tributário tem um tempero diferente, né? Porque tem muita coisa que é diferente dos outros ramos do direito. Obrigado, Mara, pela participação. Obrigado, Márcio. Bom, o depósito é integral. Integral entende-se o que a Fazenda pretende cobrar. E em dinheiro. Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. O depósito é integral, entende-se integral, que é o valor que a Fazenda quer cobrar, e em dinheiro. Tudo bem para vocês, doutores? Sim. Já está acumulado, essa discussão já passamos por cima. Fala, Fabiano. Professor, e também o depósito que a pessoa faz integral, é porque se a dívida for reconhecida, não entra os juros, né? Multas e juros. Muito bem lembrado, Fabiano. Eu deposito, ele vai para uma conta especial. Na verdade, ele entra já na conta direta do Tesouro da União, que é errado. Mas esse dinheiro já está corrigido. Se ele lá na frente perder a discussão, ele não vai ter que completar. Porque, lembre-se, o tributo é corrigido todo mês também. A sua dívida, todo mês, ela é corrigida pela Selic. Eu preciso que um dos senhores vá à Lei 6.830/80, a Lei de Execução Fiscal. Quem pode ir para mim? Lei 6.830/80, artigo 38. Quem chegar primeiro já lê. Marco, tu tá louco para ler? Vai, Marcolino. Artigo 38. Artigo 38, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830/80. Um pouquinho mais alto, dona Mara. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida. Esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multas de mora e demais encargos. Fabiano, Márcio, pessoal, Paulo, Sara, pessoal todo aí. Eu entendi direito? A ação anulatória é essa precedida do depósito montante integral? Sim. Então, se eu ajuizo uma ação anulatória, nessa questão do Joãozinho, que ele deve 25 mil, eu ajuizo a ação anulatória sem o depósito, ela vai voltar por falta de preparo? Sim. Será, doutora? Ué, está aqui na lei, gente. Pois é, né? E o meu direito ao contraditório e ampla defesa? Será que esse depósito limita o meu alcance, o meu acesso ao judiciário? O que vocês acham? Aí tem que discutir com o STF. Aí Professor, tem a ver com a súmula 21? Tem a ver com a súmula 257, TFR. Quem vai ler para a gente? Deixa eu dar uma olhada na súmula vinculante, se ela saiu aqui também. Qual é a súmula? A súmula vinculante 21, Adélia, ela fala é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bem para necessidade de recurso administrativo. Eu não estou falando de recurso administrativo. Eu estou falando Correto. se
a ação anulatória, ação judicial, ação anulatória, ela tem que ser precedida do depósito do montante integral. Quem achar a súmula 257 do TFR, pode ler para mim? Estou enrolado aqui que eu estou com um código novo. A súmula é de onde? TFR, antigo TFR. Mas ela existe ainda. Procura ela. Procurando. Digita aí, súmula 257 TFR. Quem está com o Google aí? Vai, Marco, tá louco para falar. Já vi que tu viu aí. Bora, Marculino, lê isso aí. Pode ler? Pode, dona Mara, vai. Não rendem juros. Oi? Não rendem juros os depósitos Não é não. TFR. na Caixa Econômica. Oi? É TFR, você ela viu lá? TFR, súmula 257. Espera aí. (247). Desculpa. 247. Vou botar aí para vocês que estão com dificuldade de achar. O negócio é que o meu computador está ligado. Eu confundi o número. Estou meio lerdo ainda. É súmula 247. Falei 257. Não sei Eu já estou tentando abrir. Não constitui pressuposto da ação anulatória do débito fiscal o depósito de que cuida o artigo 38 da Lei 6830 de 1980. Muito obrigado, Márcio. Então, mais uma coisa que vocês estão aprendendo, né? Porque quando eu leio o artigo 38, dona Mara, dá a impressão de que a ação anulatória ela tem que vir precedida do depósito. E houve essa discussão nesse momento, na década de 80, né? Logo que foi redigida a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.630/80, se ela dificultava o acesso ao judiciário, e logo saíam as decisões, uma pedindo o depósito, outras não, e depois chegou à conclusão que não era a condição da ação. Tá? O que acontece, então? Se o meu cliente Joãozinho puder fazer o depósito, lembra que eu falei que ele tinha dinheiro? Sim. Se ele puder fazer o depósito, vai facilitar a vida dele, porque o Estado não vai poder executar o valor. Olha lá, olha aí para o quadro que eu estou mostrando para vocês aí. O que o depósito montante integral faz? Suspende a exigibilidade do crédito. A Fazenda Pública não vai poder contra-atacar executando o Joãozinho, porque não há litispendência. Então, é claro, se meu cliente não tem dinheiro, eu vou tentar conseguir uma liminar lá, no inciso 5º, lá pela ordem, moderé, co, segundo co, concessão de medida liminar, tutela antecipada. Eu vou tentar uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Se eu apenas ajuizar a ação anulatória sem o depósito, eu posso. Súmula 247 TFR. O depósito não é condição da ação anulatória. Mas o meu cliente estará desprotegido e o Estado poderá promover a execução fiscal. Tudo bem? E aí, como é que fica a competência, o professor? Oi? Por acaso vai haver... É atraída a competência pelo Estado. Pela execução. Mas aí, o que acontece? Eles tentam juntar a ação porque não pode dar decisões divergentes, né? Exato. Esse é o grande problema. Mas, se for proposta anti-ação anulatória,
Existe uma discussão sobre a prevenção do juízo? Não, mas a preferência é da Fazenda, quando ela ajuiza a execução. Mas não há dispendência. Então, o ideal, o que você faça, o quê? Que você possa garantir esse juízo, né? No caso, é o depósito montante integral, em dinheiro e no valor que a Fazenda está querendo te cobrar, para suspender, porque aí sim o crédito tributário estará com exigibilidade suspensa. Ou então, não tendo dinheiro, tentar uma tutela antecipada. Galera, estou dando muito macetezinho para vocês, hein? Fala, estou pagando caro também. Fala aí. Pô, eu brinco com você não está me respondendo brincadeira, gente? A gente está processando as informações. Oi, Paulo. Nós somos agradecidos pelo macete aí. Continue assim. Continue assim. Eu estou tentando. Tem um menino que grava aula, não tem? Está gravando a aula, ele? Irmão. A aula fica disponível para vocês depois? Graças a Deus, professor. Eles são os anjos, o Leandro e o Renan. Ah, é o Renan? Olha, tu tá gravando, continua, né? Legal. Meu som tá dando chiado aqui. Vamos lá. Podemos seguir, então? Muito bem. Vocês querem que eu continue a explicação das situações que suspendem a exigibilidade, já que você não tiveram período passado? Sim. Então, vamos lá, turma. Eu quero mais alguém, mais o povo se posicionando. Eu sigo. Vamos lá, professor. Sim, professor. Sim, professor. Sim, vamos lá, professor. Sim. Vamos lá, meus príncipes e minhas princesas. Vamos. Meus príncipes e minhas princesas. Vamos lá. A terceira hipótese, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, a doutrina entende que não se deveria ser hipótese de suspensão, mas de impedimento. Porque são justamente as reclamações e recursos nos termos da lei reguladora do processo tributário administrativo. É a reclamação administrativa, é a impugnação e são os recursos. Ou seja, o Estado quer te cobrar um tributo. Está aqui na minha mão esquerda uma folha, uma notificação de lançamento. Na minha mão direita aparece uma petição sua, uma impugnação, você não concordando. Esse crédito estará definitivamente constituído ou vai haver uma discussão administrativa agora? Hein, doutores? Quando dentro do prazo você não está satisfeito com o lançamento e reclama administrativamente, esse crédito tributário lançado, notificado, vai ser definitivamente constituído ou está sob discussão administrativa? Vai ser discutido, professor. Então, a doutrina, de maneira bastante intensa, entende que as reclamações de recursos, que é o inciso 3º do artigo 151, não se trata de uma hipótese de suspensão da exigibilidade, mas sim uma situação de impedimento do Estado. O Estado não pode cobrar um crédito tributário que não esteja definitivamente constituído. Essa é a realidade. Tudo bem? Prestaram atenção na explicação? Professor, Oi. eu não entendi direito. O senhor pode repetir? Claro que posso, Ana. Vamos lá, olha para o professor. Lê para mim qual é o inciso 3º aí. É o terceiro pontinho aí. Lê para mim, Ana. O terceiro pontinho aqui na suspensão, É. as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Bom, essa situação aí, que é a discussão administrativa do crédito, ela é uma hipótese que suspende a cobrança desse crédito. Está lá, é o inciso 3º do artigo 151. Só que, olha, atenção na explicação do professor. O que acontece nessa situação específica? Joãozinho foi notificado e dentro do prazo ele não concordou com a notificação e fez uma reclamação administrativa, igual a multa que vocês tomam no trânsito, e dentro do prazo você reclama daquela multa. O Estado pode cobrar ou tem que resolver essa discussão administrativa primeiro? Tem que resolver. É exatamente isso. Então, nessa situação do inciso 3º, ele não tem o crédito tributário à disposição dele. Não seria situação de suspensão, mas de impedimento.
Mas é uma colocação doutrinária, tá, Ana Paula? Você vai considerar que é hipótese de suspensão, sim, tá? Tá certo, professor, entendi. Muito obrigado pela pergunta. Seguindo aí. Inciso 4º. O que eu falar para o inciso 4º vale para o inciso 5º. A concessão da medida liminar e mandado de segurança. O que eu falar aqui serve para a concessão da medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, porque, na verdade, é a mesma coisa que a liminar e mandado de segurança. Bom, aí eu botei isso na prova. Juro que eu botei na prova de tributário 2. Impetrar o mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário, doutores? Só se concedida liminar, professor. Exatamente. Apenas impetrar o mandado de segurança não está com a exigibilidade suspensa em hipótese alguma. O que suspende a exigibilidade é a concessão da medida liminar. Então, lembra que eu falei também da ação anulatória? O meu cliente não tinha dinheiro para fazer o depósito. O que eu vou tentar obter para o meu cliente? Uma tutela antecipada ou alguma coisa semelhante. Por quê? Para tentar suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ajuizar apenas a ação anulatória não impede que o Estado execute. Tudo bem? Nesse caso, teria que demonstrar a verossimilhança aí e a hipossuficiência, né? Não ouvi bem o... Mas no caso aí de não ser efetuado o depósito, tem que demonstrar a verossimilhança e a hipossuficiência financeira, né? Você pode ter uma situação onde houve erro do Estado no lançamento. E não cabe mais a discussão administrativa só na via judicial. E você, assim, no caso do mandado de segurança para liminar, o fumo boniúris e o periculum in mora, que a gente falava antigamente, né? Inclusive, o Marco, eu tinha um senhor que era portador de câncer, ele era foi servidor de cartório, né? E ele tinha uma pensão, uma aposentadoria razoável, onde ele descontava R$3.000 de ponto de renda, em folha. E não é a gente não quer ter certos direitos a isenções, mas tem certas isenções que são razoáveis, que elas, de certa forma, cobrem uma situação que o Estado não compartilha. Por exemplo, a Lei 7.713 de 88, no artigo 6º, inciso 14 ou 15, ela concede isenção de imposto de renda para certas doenças. Uma delas é a neoplasia maligna, o câncer. Aí curioso que a nova lei do mandado de segurança, ela é bem explícita, que ela não autoriza a liminar contra a fazenda pública. Já estou saindo só para explicar uma situação, viu, Marco? Estou saindo da aula de hoje só para explicar outra situação. Ela não autoriza a concessão de liminar. Ela limita, a nova lei do mandado de segurança, ela limita o alcance do remédio constitucional. A própria OAB está questionando esse dispositivo da nova lei do mandado de segurança, que ela não permite a concessão de liminar, ela manda o juiz fazer valer se ele manda o cara depositar ou não, se for uma liminar contra a fazenda. Ela limita o alcance. Olha, como é que uma lei infraconstitucional pode reduzir, pode limitar o alcance do remédio constitucional? Essa, inclusive, é um bom tema para TCC, se vocês tiverem ainda tempo, justamente apontar essa situação da liminar, porque, inclusive, a OAB está questionando esse dispositivo na nova lei do mandado de segurança, onde ela limita o alcance do mandado de segurança, porque ela diz que contra a fazenda não cabe liminar. Mas esse senhor, eu consegui a aposentadoria dele, retirar o imposto de renda da aposentadoria dele com uma liminar. Eu faço pedido administrativo à Fazenda Pública, dizendo que ele tem câncer, boto o laudo, tudo bonitinho, e com base na Lei 7.713, eu peço a isenção de imposto de renda
desse meu cliente. Passados 80 dias, esse pedido, essa petição que eu fiz, não saiu do protocolo. A inércia do Estado configura negativa. É fundamento para o mandado de segurança. O Estado não se mexeu, ele não está nem aí. Aí eu entro com o mandado de segurança, estão presentes requisitos, o fumo boniúrio e o perigo mora. Existe lei que dá isenção de imposto de renda para o autor? Sim, fumo boniúrio e presente. Perículo e mora. Esse cara tem muita pressa. Portadores das diversas maneiras de especial câncer, ele tem muita pressa de ser apreciado na cidade dele. Então, eu consigo uma liminar em mandado de segurança. Mas, no caso, para obter um direito, né? No caso que a gente está discutindo aqui. A Fazenda Pública, você está discutindo os 25 mil, imaginando que, na ação anulatória, eu consigo uma tutela antecipada para Joãozinho, né? Meu cliente, e é daí eu consigo proteger, pelo menos provisoriamente, o Joãozinho de uma execução fiscal. Por quê? Está lá, vamos voltar lá. A tutela antecipada é o penúltimo pontinho aí, né? Ela também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tudo bem até aqui, doutores? Alô? Vocês estão aí ainda? Sim. Afirmativo, doutor. Tudo bem, professor? Estamos sim, professor. Bom. Seguimos, doutores? Professor, consegue me ouvir? Consigo, Bueno. O que tu quis dizer sobre a tutela antecipada e suspensão do crédito tributário que eu não entendi? Porque quais são as hipóteses, Bueno? Lembra? Moderé, cocopá. São 6 hipóteses que suspendem a exigibilidade. Moratória, moratória, depósito do montante integral, meu cliente não tinha dinheiro, reclamações e recursos no processo administrativo, já falamos, também não era o caso, concessão de medida liminar em mandado de segurança, também não é o caso, ou concessão de medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações. É uma hipótese que suspende a exigibilidade. Lembra que eu entrei com ação anulatória? Meu cliente não tinha dinheiro para fazer o depósito. Qual a opção que eu tenho para tentar proteger ele de uma execução fiscal? Eu já não consegui pegar essa parte da aula, mas... Vamos lá. Você consegue ver a tela? Eu consigo ver, mas tudo pelo celular, pelo computador, não estou conseguindo acesso. Está uma dificuldade danada. Eu nem estou conseguindo achar a apostila. Vamos lá. O inciso 5º do artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele fala que o Estado não pode cobrar o crédito tributário. Ou seja, está suspensa a exigibilidade, está suspensa a cobrança, se o contribuinte conseguir uma medida liminar ou uma tutela antecipada em qualquer outro tipo de ação judicial que não seja mandado de segurança. Porque o mandado de segurança está no inciso 4º. Então, eu ajuizo uma ação anulatória. Eu consigo uma tutela para o meu cliente, uma decisão provisória, ele está protegido da execução. O Estado não vai poder dar ou iniciar uma execução porque a exigibilidade está suspensa. Se eu só ajuizasse a ação anulatória, meu cliente estaria protegido? Não. Por quê? A situação, no caso concreto, quando eu ajuizo uma ação, eu tento ajuizar uma ação do cliente contra a Fazenda Pública. Ou eu tento ver se ele tem dinheiro para fazer o depósito, ou, se for mandado de segurança, eu vou tentar uma liminar, ou, no caso concreto que eu estou falando, uma ação anulatória. Aí o inciso 5º fala em suspende a exigibilidade a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, por exemplo, na ação anulatória. Eu já entro com a ação anulatória e no pedido eu já peço a tutela. Se ele tiver o direito, né, claro. Então, se acontecer isso, eu vou estar conseguindo proteger o meu contribuinte de um contra-ataque da Fazenda, querendo me executar esse crédito tributário. Acompanhou, Bueno? Acompanhei, mas com relação a esse crédito tributário aí da Fazenda em cima do indivíduo, você poderia até apelar para a teoria do não confisco, né?
que é a questão do Esse é um empobrecimento princípio do tributário, cidadão. Bueno. Então, Esse é o princípio. Mas eu tenho que olhar, quando eu alego o princípio do confisco na minha defesa, eu tenho que olhar o caso concreto. Por exemplo, pagar 4% de IPVA está doído, a gente está tentando. Mas se o IPVA fosse 20%, por exemplo, do valor do carro, isso seria confiscatório. Aí sim eu ia questionar o princípio do não confisco. Tá? É um princípio que a gente passou por ele em tributário 1. Mas... Perfeito, perfeito. Só que com relação, eu até penso o seguinte, com relação a essa descoberta, por exemplo, da neoplasia maligna, o cliente está com a neoplasia determinado mês, por exemplo, no ano tal, determinado ano, vamos botar esse ano. Será que ele consegue a repetição do indébito dos últimos 5 anos, mesmo que ele já... Muito boa colocação, Bueno. Muito boa colocação, Bueno. Bueno, você, o pessoal que está falando hoje, está mais do que qualquer dia, vocês estão muito inspirados. Muito boa colocação, Bueno. A Fazenda Nacional, ela devolve 5 anos. A União Federal devolve, porque o cara não tem câncer ali. Ele teve uma doença que já se formou antes disso. Então, a tendência é a própria Fazenda te devolver os últimos 5 anos que cobrou de você. Apesar de ser declaratória esse tipo de decisão, ou seja, reconhecia o direito dele à isenção de imposto de renda. Mas o próprio Estado, em função da moralidade administrativa, ele te devolve 5 anos. Mas agora, com o Dindim faltando, eu vi um caso na Prefeitura do Rio de Janeiro, de uma colega minha que teve neoplasia. Ela era aposentada, tem o requisito da lei, né? Você ser aposentado, ou você ser aposentado ou da reserva. Ou que ainda, e nesse caso ainda teve a DI 6025 da procuradora Raquel Dodge, que foi dado como questionou a inconstitucionalidade, né, dessa norma aí, que a gente está discutindo agora, e não foi aceito, entendeu? Infelizmente teve voto vencido aí. Eu não lembro se foi o Fachin que teve o voto vencido, não lembro exatamente. Eu desconheço essa DI, o Bueno. Depois que me manda digita aqui depois para mim. Está acabando, tem 6 minutos aí. O que aconteceu com essa minha colega? Você tem câncer, você tem que fazer o acompanhamento completo. Aí o problema, e você está curado, o Estado vai voltar a te cobrar o imposto de renda? Aí a prefeitura começou a cobrar, só que a jurisprudência ela é pacífica no entendimento de manutenção do benefício. Grava isso, que isso daí vocês vão ver pouco em livros, tá? A jurisprudência é pacífica em relação ao entendimento de que o benefício, mesmo que a pessoa tenha sido curada, esse benefício seja mantido. Porque imoral o município querer cobrar, aí eu pergunto para ela quanto tempo tem. Quanto tempo tem que o município cancelou a sua isenção de imposto de renda, anulou a sua isenção? Como é um ato perfeito, foi um ato, o ato que concedeu a isenção foi um ato administrativo perfeito, a gente não deve usar a palavra anular, né? Porque anular eu anulo uma coisa que foi oriunda de objeto nulo. Quando ele desfez o ato concessivo da isenção, o desfazimento da concessão da isenção. Quando foi? Aí ela me responde, há 6 meses. Por que eu perguntei quando foi? Porque se fosse há 120 dias, eu ia entrar com mandado de segurança. Mas com 6 meses eu vou ter que entrar com outro tipo de ação, o rito ordinário vai levar 200 anos. Percebeu a situação? Essa questão do prazo é importante até para saber qual ação você vai escolher. Acompanhou, Bueno? Sim, acompanhei. Não estava ligado nesses detalhes, não. Não, mas o professor está aqui para encurtar o caminho. Vocês estão aí para perguntar e o professor, se souber, responder. Se não souber, me passa depois essa daí para falar nisso, que eu não sei qual assunto, não vi. Então, ok, passa sim, pode deixar. Vamos lá. Então, a última hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o parcelamento. Ou seja, o tributo está parcelado em dia. Aí, olha que legal. Estão vendo a última hipótese? Lê para a gente aí, Bueno. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, lê a última hipótese.
Pô, eu tô tentando aqui, que eu tô no celular, tá mais difícil. Calma aí. Lê aí pra gente, Adélia. Qual é a última hipótese? Professor, estou em deslocamento. Lê você para mim, Ana Paula. Qual é a última hipótese? Parcelamento. Só um minuto, só, doutores. Vamos mudar. Vamos mudar para o outro canal, que já está acabando aqui. Vamos mudar para o outro. Vou fechar esse e a gente vai para o outro. Valeu. Stefano! Bom, galera, vamos aguardar o pessoal entrar, demora um pouquinho. Só pode ter ido ao banheiro também. E aí? Vocês se formam agora ou depois? Estão me ouvindo, doutores? Depois, período, professor. Esse período agora, no meio do ano, ou vou se formar em dezembro? Dezembro, professor. Legal. A turma é misturada, professor. Teve alguns alunos que entraram tem depois. Tem agora, outro em dezembro, né? Que bacana. Tá bom. Ainda falta gente. Tinha mais de 50 pessoas na sala. Vamos lembrar aí, porque já falei, atenção a Alex, atenção a outra menina lá, esqueci, a Pimentel, Dona Mara, eu não tenho feito chamada porque o próprio programa, o próprio Meet grava para mim quem está presente, tá? Depois eu vou e pego. Então, bastou entrar na aula para você estar tendo a sua presença marcada pelo próprio Meet, tá bom? Vamos lá. Deixa eu preparar aqui para a gente continuar a discussão. Ainda vai pipocar a entrada aqui. Eu estou falando que o parcelamento, doutores, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se o tributo está parcelado e em dia, o Estado pode propor uma execução fiscal? Doutores? Não. Negativo. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Aí, olha o macetezinho para vocês aí, doutores. O Estado ajuizou uma execução, porque o computador do Estado está informando que o tributo vai prescrever sem não cobrar. Ele não sabe que está parcelado, ou não marcou o parcelamento. E o seu cliente está sofrendo, é citado em execução fiscal, um tributo parcelado em dia. O que vocês fariam, doutores? Já vimos essa peça processual, nós já vimos. Embargo, né, professor? Embargo a execução, né? É uma hipótese, Márcio. Só que, qual é a condição do embargo mesmo, Márcio? Tem que recolher lá, né? Tem, artigo 16. Mas aí não dá para usar analogia, já que não precisa recolher lá naquela... de acordo com aquela súmula? Não, é a mesma coisa, é o mesmo fundamento. Eu sei que você quer falar. Tenta melhorar a sua fala, que eu sei que você quer falar. Melhora aí, pensa um pouquinho. É impugnação? Não, impugnação é via administrativa. Você foi citado em execução fiscal. Tá, então você entra A para não recolher... defesa normal em execução fiscal são os embargos. Então você entra para não recolher, entra com a exceção de pré-executividade. Muito bom. Eu sabia que tu queria falar isso, só que você a expressão, você estava empolgada, né? Mas eu sabia que você queria falar isso. Não queria? Ei, Márcio?
Não, na verdade, eu tava tentando aqui analisar por que lá na anulatória tem essa súmula que diz que aquele dispositivo lá não se aplica, né? Que é obrigado a recolher, e nos embargos você é obrigado a recolher, entendeu? Porque, Eu fiquei mas pensando preste aqui. atenção, embargos, eu estou uma ação do Estado contra o contribuinte. Essa é a lei do 6.130/80, é outra regra. É regra específica da lei de execução fiscal. Tá? Mas vamos lá. Olha só, o tributo tá R$50 mil, o tributo tá parcelado em dia. Para eu embargar, eu teria que garantir os R$50 mil. Mas peraí, eu não posso mostrar para o juiz que está parcelado em dia, basta eu mostrar a guia de parcelamento para ele? Sim ou não, doutores? Não só pode, como deve. Pois é, então eu não preciso embargar, eu posso usar, como o Márcio falou, a opção da exceção de pré-executividade. Quando eu uso a exceção de pré-executividade? Nas nulidades vistas de pronto. Eu apresento uma nulidade. Ó, essa execução não podia estar ocorrendo porque o tributo está parcelado em dia. Aqui as guias pagas. A guia vem lá, o número da dívida, vem o número da receita, o número do contribuinte, por aí vai. CPF ou CNPJ do contribuinte, por aí vai. Você identifica que aquele contribuinte está pagando aquela dívida. Está parcelado em dia. Então, o Estado não pode dar sequência à execução fiscal. Mas por que eu tenho que garantir o juízo? Não, é uma nulidade. É algo que eu posso... Deixa eu fazer uma pergunta. Se não estiver um desses requisitos, pode ter nulidade? Não entendi, Ariane, desculpa. Se não tiver um desses requisitos aí, o nome, CPF, a dívida, tudo enquanto, pode ter nulidade? Na preenchimento do boleto? Sim. Mas, em geral, está tudo presente. O que acontece? Se você não preencheu o correto, porque essa obrigação é sua, quem não preencheu o boleto correto, quem paga errado vai pagar 2 vezes. Você vai ter que preencher o boleto de maneira certa, pagar e tentar reaver aquele que você pagou e não devia ter pago. Porque preencheu errado por algum motivo. Tudo bem? Entendi. Você tem que ter muita atenção nisso. Mas vamos lá. Exceção de pré-executividade, isso aí. Qual é a vantagem? Eu não precisar garantir o juízo. Tudo porque o parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito. Essa execução fiscal não podia estar acontecendo. Eu vou mostrar, ó. Estado está parcelado em dia. E já que está parcelado, lembra? Essa execução fiscal não podia estar acontecendo. E nesse caso aí, professor, pediria o sobrestamento do processo ou a extinção? Eles vão sobrestar por quê? Sabe por quê? Se o contribuinte parar de pagar o parcelamento. Entendeu? É muito comum o contribuinte... Eu já vi, o contribuinte tem o bem dele bloqueado. Aí ele consegue fazer o parcelamento, paga a primeira, pede o desbloqueio do bem, pega o bem dele, some com o bem e para de pagar o parcelamento. Já vi muito isso. Isso é normal, professor. Por isso que a dívida com a fazenda está enorme. Pois é. Eu dou desconto para aluno de 50%, viu? Vamos lá, vamos continuar. Agora, a última situação que eu preciso explicar, por causa do caso concreto da aula de ação anulatória, é a questão da decadência e da prescrição. Bom, o Estado ele tem 5 anos, com base num fato gerador, ele tem 5 anos para fazer o lançamento do crédito tributário, transformar aquela obrigação tributária em crédito tributário através do lançamento. Esse prazo é decadencial. Tendo crédito definitivamente constituído, vamos lembrar que o contribuinte é notificado do crédito, corre agora um prazo de 5 anos para a cobrança do crédito. E esse prazo é prescricional. Acompanha com o professor agora a situação que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos lá.
Eu tenho diversas formas diferentes de contar a decadência. Eu vou direto no caso concreto, porque eu não tenho tanto tempo, isso é para uma aula no sábado com vocês. É essa situação que eu estou mostrando agora. Tributo lançado por homologação. O que é um tributo lançado por homologação? Que, na verdade, a maioria dos tributos hoje... Desculpa, entrou alguém aqui, vou ter que botar para dentro. Essa pessoa. A maioria dos tributos hoje, ela tem o seu lançamento por homologação. O lançamento por homologação é o lançamento onde o Estado ele dá a incumbência ao contribuinte de apurar os fatos geradores, calcular o tributo, preencher uma guia e mandar as informações com a guia de tributo paga para o fisco. Eu vou ter que tirar dessa tela que tem gente entrando ainda. Ou seja, é o lançamento por homologação. A maioria dos tributos é assim. O ISS de uma empresa prestadora de serviço, ele vai recolher quantos fatos geradores? Paga. O ISS, por exemplo, o ICMS, por exemplo, de uma loja que vende peças de automóveis. Apura quantos fatos geradores aconteceram no mês, calcula o tributo e paga. E imposto de renda nosso, pessoa física, a gente tem até o finalzinho de abril. O quanto você auferiu de renda em 2021, o que você deduz, faz a sua declaração, vê a guia, tem imposto a pagar, pega a guia e paga. Ou seja, o contribuinte está fazendo praticamente tudo, daí alguns autores chamarem de autolançamento. Só que ainda falta a Fazenda verificar se ele fez tudo certo ou não. Se ele fez tudo certo, a gente chama isso de lançamento por homologação, porque a Fazenda homologa o lançamento, ela concorda com o que o contribuinte fez. Olha lá, vamos imaginar que determinado fato gerador de um tributo lançado por homologação, isso no caso dele estar direitinho, não houve dolo, nem fraude, nem simulação, esse fato gerador aconteceu no dia 4 de maio de 98. Quando eu começo a contar a decadência? No próprio dia, no 4 de maio de 98. O prazo de lançamento diminui um dia, 3 de maio, 5 anos para frente, 3 de maio de 2003. São os 5 anos que a Fazenda tem para fazer o lançamento. No dia seguinte, no dia 4 de maio de 2003, ocorreu a decadência. Então, preste atenção, que eu tenho visto essa questão até cair em primeira fase no exame de ordem, e a maioria dos tributos hoje é lançado por homologação, eu vou contar da data do fato gerador. Inclusive, é o caso concreto da nossa aula de ação anulatória. Eu vou contar do fato gerador e vou ver se houve a decadência ou não, porque o Estado tem 5 anos para fazer o lançamento. Então, é só olhar, fazer uma linha do tempo, ver quando foi o fato gerador e contar assim, ó, ele tem que lançar até aqui. Se ele não lançou dentro do prazo, decaiu o direito do Estado, não vai haver crédito. É curioso, né? A decadência é a hipótese de extinção do crédito. Se ela ocorrer, não vai ter crédito. Ela não deveria figurar como hipótese de extinção. Por quê? Se ocorreu a decadência, eu não vou ter crédito. Tá bom? Galerinha, eu falei no começo da aula que eu estou recém-operado, eu estou me adaptando ainda. Eu acho que eu vou ter que dar saída agora. Desculpa, galera. Eu entro na ação anulatória, que é o último pedacinho que vai cair na nossa prova, tá? É a última ação, mas eu já expliquei toda esse introito. Por favor, deem uma olhada no caso concreto que nós temos. Já está pronto, eu já deixei tudo pronto lá, mas agora vocês têm condições de entender o porquê das explicações que eu botei lá no caso concreto. Aí eu vou apresentar a vocês o caso concreto na semana que vem e vou explicar a petição da ação anulatória, tá bom? Eu peço desculpa, mas eu ainda estou me adaptando à cirurgia.
cirurgia. Valeu, professor. Melhoras aí. Tá bom, Sarinha. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite aí. Melhoras. Boa noite, professor. Melhoras. Melhoras, Boa noite, professor. Melhoras. Obrigado. Fica com Deus. Boa noite, Fica com professor. Deus, tá? Obrigado pela Boa participação. noite. Vocês são demais. Cada aula eu tenho mais prazer de ficar com vocês aqui. Boa noite, professor. E melhoras. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, Milena. Tchau, Maria. Mariana, Gláucia, Perla, Milene. Tchau, gente. Giovana, um abraço. Manda um abraço para a vovó. Valeu, mestre. Depois eu coloco lá no comentário no Classroom para dar uma olhada. ADI. Tá bom. Obrigado, Bueno. Muito boa participação, hein, Bueno? Valeu. Vai fazer tributário no exame de ordem, Bueno? Não, eu pretendo me Eduardo, especializar. um abraço. Isso aí, tem que pensar. Vai ter um curso agora aí no... Tá tendo um curso Habeas, tá? Preparatório. Fabiano, um abraço. Valeu. Tchau, galera. Deixa eu desligar aqui que o negócio tá me apressando.